Olá, que bom que você veio. Chegue mais, vamos conversar um pouquinho. Vamos estudar nossas Bíblias. Olá, seja bem-vindo. Aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Estamos na carta aos Hebreus. Deus amado, mais uma vez oramos. E agradecemos porque temos Bíblia. Agradecemos porque temos acesso a esse conteúdo. E te pedimos a tua orientação nos nossos estudos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 12, hoje a partir do verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O autor de Hebreus começou o capítulo 12 falando da grande nuvem de testemunhas que são os santos da história do Antigo Testamento. E falou então para a gente seguir essa jornada, com um olhar fixo em Jesus. E ele ensinou-nos então sobre Jesus, tendo proposto para ele uma alegria, suportou a cruz, desprezou a vergonha da cruz e então sentou-se à direita de Deus. E aí então ele nos fala: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A oposição que Jesus suportou não foi somente aquela da cruz, do momento da cruz, em que foi sim um momento histórico, trágico e maravilhoso ao mesmo tempo, mas foi uma oposição que ele enfrentou ao longo de todo o seu ministério. Quando nós lemos os evangelhos, lemos sobre a caminhada de Jesus, o tempo todo havia gente contra ele. Aliás, existe gente contra ele até hoje, né? Então a gente deve pensar bem nisso. Para quê? Para que a gente não se canse, nem desanime. Porque nós estamos correndo uma jornada, uma corrida que nos é proposta conforme a gente viu nos primeiros versos desse capítulo. Então, se nós estamos correndo, tem oposição, a gente pode acabar cansando, a gente pode acabar se desanimando. Mas aí o autor chama a nossa atenção. Pensem bem em Jesus e no que ele suportou. E isso vai evitar com que a gente se canse, com que a gente fique desanimado. Porque ele fala mais, na luta contra o pecado, vocês não resistiram ainda até o ponto de derramar o próprio sangue. Sim, nós estamos vivos aqui, eu lendo essa carta, e os autores originais estavam lá vivos lendo. Então, eles não tinham ainda momento de resistir na fé até o ponto de derramar o sangue, que é o ponto da morte. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eu dirijo a vocês como filhos. O autor aqui vai lembrando de palavras para aquecer o coração, para fortalecer e continuar na jornada. Vamos lá ler um pouquinho aqui uma citação de Provérbios, né? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Existem dificuldades na vida que são apertos que Deus nos dá ou permite que aconteçam conosco, para que esses apertos moldem o nosso caráter. É a disciplina do Pai. Por isso que o autor de Hebreus chama lá o texto de Provérbios. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Se você percebeu que esse aperto na sua vida vem do Senhor, não despreze isso e nem se magoe. Os dois extremos. Tem gente que Deus está lá dando aperto para moldar o caráter e a pessoa não está nem aí, segue a vida como está e continua em aperto para ter o caráter moldado. E tem gente que fica magoado. Eu já vi, gente já relatou para mim que estava de mal com Deus. Esquisito isso, mas tem gente que fica magoado. Poxa, por que fulano lá que está fazendo um monte de coisa ruim, tá com a sua vida boa e eu tô aqui nesse aperto? Porque você é filho. Você não é estranho. Você é filho, você é da casa, você é amado. E porque Deus ama você, Ele está lhe dando esse aperto para moldar o seu caráter, para você ser algo muito melhor do que aquele outro que não quer nada com o Senhor. Tá entendendo? Disciplina é para filho. Disciplina não é para estranho. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. A disciplina, o aperto é para os filhos, não é para os estranhos. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Então, se a vida está difícil, a gente tem que pensar o seguinte: Deus está comigo. De qualquer maneira, se não foi Deus que causou esse aperto, Ele pelo menos permitiu. E Ele tem um propósito para isso na minha vida. Alguma coisa Ele tem. Então eu vou suportar isso com amor no coração, tentando buscar aprender alguma coisa com essa dificuldade e não me magoando porque isso está acontecendo. Mas pensando assim: olha, Deus me ama e me trata como filho.
Aperto, repreensão, castigo é só para os filhos, não é para os estranhos. Então eu estou recebendo isso aqui de Deus para ser melhorado e para me tornar um discípulo melhor de Jesus Cristo. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Aqui é o raciocínio lógico. Se existe uma disciplina para os filhos, e aí a pessoa pode estar lá reclamando, eu não queria estar nesse aperto. Tá, você queria não ser disciplinado, mas a disciplina é para os filhos. Se você não fosse disciplinado, queria dizer que você não seria filho legítimo, você seria um ilegítimo, você seria um estranho à casa. É isso que você quer mesmo, né? Sobre essa questão de disciplina, eu li um autor comentando esse texto, né? Ele falou como a cultura moderna despreza a disciplina. Inclusive a disciplina literal aqui, né? Quando se refere a pais e filhos, e não só a relação do Senhor com a gente. E alegaram que a disciplina estava errada, né? Que não se pode dizer não para uma criança, e enfim, tem que se deixar tudo correr à vontade. E aí esse autor perguntou assim, deu resultado? Isso produziu uma geração de santos? Acho que não. Dá para pensar nisso aqui. Você quer realmente viver sem ser disciplinado pelo Senhor? Você acha que isso vai produzir em você santidade? Você ser largado ao próprio modo? Tem um texto, se não me engano, de Salmos, né, que fala que quando Deus, Israel estava em contenda contra Deus, Deus os abandonou aos próprios caminhos. Deixou que eles fizessem o que eles quisessem. Então, é mau negócio a pessoa achar assim, não, eu preferia viver à vontade sem disciplina. Não, isso não é para filho. Isso é para estranho. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Ou seja, se uma coisa menor, né, que é a relação pais e filhos, a relação humana, nós respeitávamos, quanto mais uma coisa maior, a relação, né, entre nós e Deus. E é que quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Até esse quanto mais que eu falei, está aqui no texto, é uma forma muito comum de ensino judaico. Se eu não me engano, a pronúncia correta é qual Homer, onde se ensina uma coisa, diz, olha, se essa coisa aqui é válida, quanto mais aquela outra. Por meio de um exemplo, se leva para outro. Então, o autor de Hebreus está usando aqui um pensamento, um raciocínio, um ensino típico judaico para os seus alunos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Era o tempo da infância. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Se ele faz aqui uma oposição entre dois formatos, né? E ele diz, olha, os pais foi por um curto período, quer dizer que a disciplina de Deus não é por um curto período. É ao longo da vida. Quer dizer que se você for abençoado com uma vida longa, e você estiver lá nos seus 90 e poucos anos, talvez lá nos seus 90 e poucos anos, Deus esteja dando alguns apertos na sua vida e disciplinando para tornar você um discípulo ainda melhor. Para que participemos da sua santidade. Santidade, aquela característica de separação para uma finalidade, né? De não ser coisa comum, de não ser coisa para qualquer uso. Se opõe ali à vulgaridade, né? Que é o ser comum, não ser nada separado. Santidade não, é separação para um uso especial. É a separação de uma vida para Deus. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Na hora do aperto, a criança não gosta da disciplina. A criança que é privada, por exemplo, de uma atividade que ela queria fazer por uma forma de disciplina, na hora não é bom. Mas quantos são os adultos que lembram com alegria, lá na sua infância, quando receberam disciplina, e dizem, olha, meus pais cuidaram do meu caráter. Na hora não foi bom, mas depois como adulto reconhece. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Assim também o cristão, quando se desenvolve, né, o cristão chega na caminhada, é uma criança na fé. E aí vai se desenvolvendo e vai crescendo e vai reconhecendo nas experiências passadas a disciplina do Senhor e quanto isso cooperou para a sua fé, para o seu crescimento. E dessa forma esse cristão, quando recebe novas disciplinas, já está mais experimentado e já pode, com o coração mais firme na fé, na rocha que é Jesus, dizer, Senhor, me mostra o que eu tenho que aprender com essa disciplina. Eu quero me sujeitar ao que o Senhor tem para mim, para me tornar um discípulo mais próximo do Senhor. Portanto, né, conclusão
de todo esse raciocínio, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. Então ele faz aqui uma exposição usando partes do corpo, né? Fortaleçam as mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes. Pense no trabalho braçal. Pense no trabalho até dentro de casa. Tirar uma almofada num lugar e colocar no outro. Uma coisa leve. Pense em mãos enfraquecidas. Pense em joelhos que não aguentam o próprio peso do corpo. O que o autor sagrado está dizendo? Para a gente fortalecer isso. E nós podemos olhar isso aqui em duas dimensões. Uma é a dimensão comunitária, que ele já vai tratar, tá? Então eu acho que é muito válido pensar na dimensão comunitária assim, porque ele já está introduzindo aqui a dimensão da congregação. Então a gente deve fortalecer os nossos irmãos que estão com mãos fracas, com joelhos vacilantes. Já vou chegar aqui na parte do manco também. Tem aqui uma questãozinha de tradução que pode ampliar um pouquinho mais ainda o nosso entendimento. E nós podemos pensar isso também interiormente, né? Poxa, será que eu sou uma pessoa hoje que estou com mãos fracas? Será que as minhas mãos para o trabalho, para a vida diária, para a vida espiritual, para a vida cristã são fracas? Será que os meus joelhos, eles não estão suportando o meu próprio peso? Então eu preciso me fortalecer. E como é que eu me fortaleço? Aceitando a disciplina do Senhor. Ainda mais, eu posso buscar ativamente essa disciplina. Eu posso buscar por meio da oração, por meio do jejum. Eu posso lá pedir para Deus, me mostra o que eu tenho que aprender. Traz para mim esses conteúdos. E ele cita então um texto de Provérbios, né? Façam caminhos retos para os seus pés. Então, se você tem a oportunidade, né, de conhecer quem está fazendo uma casa, quem está construindo um espaço, você vai ver que chega a hora de fazer ali a calçada, o caminho de entrada. E tem gente que faz um caminho bonito, né, cheio de pedrinhas assim. E aí você olha e pensa assim, mas como é que eu vou caminhar em cima? Como é que a gente vai caminhar num dia de chuva em cima dessas pedrinhas tão lindas? Vai escorregar e vai cair. Não é um bom caminho. É bonito como decoração, mas não serve para caminhar. O caminho bom para caminhar é aquele caminho reto. É a pessoa que pensa assim, não, eu estou fazendo minha casa aqui, mas eu quero envelhecer nessa casa, então eu não posso fazer coisa difícil para velhinho, né? É isso, façam caminhos retos para os seus pés. Mas é claro que é no sentido aqui espiritual, né? A gente se prepara para ter uma vida de retidão, para que o manco não se desvie e antes seja curado. Nessa minha tradução, parece que o manco é uma pessoa manca, né? Então a gente está pensando aqui na vida comunitária, eu estou cuidando para que o meu irmão não se desvie. Só que, olhando para o texto original, também é possível pensar que o manco é o pé manco. O meu pé que está mancando. Para que o meu pé manco não se desvie, mas seja curado. O pé se desviar é aquele pé que já está meio ruim, aí a pessoa bate, em vez de o pé firmar-se, ele se desvia, e a pessoa pode acabar caindo. Ele fala, não, antes seja curado. Então veja que a aplicação aqui, ela, na minha tradução, ela é bem comunitária, mas ela também é uma aplicação interior, né? É uma viagem interior de busca de santidade no Senhor para aplicação numa vida comunitária, sim. Aí agora ele abertamente fala da vivência comunitária. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso aqui está dizendo o seguinte, no que depender de mim, tudo que for do meu lado, eu vou fazer para viver em paz com todos. Veja que ele não está dizendo em paz com os irmãos da igreja, em paz com os santos, não. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para viver em paz com todo mundo. Claro que dentro dos ditames da fé, daquilo que o Senhor me ensina. Então eu farei os esforços para preservar a paz e para ser santo. Então, no que depende de vocês, busque a santidade e a paz com todo mundo. Busque a santidade e a paz com todo mundo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Tem um conceito errado circulando aí há bastante tempo já. Eu até ouvi uma pessoa um dia dizendo isso para mim, né? Que a santidade é só para seres especiais, que a gente não consegue. A Bíblia não ordena o que não é possível. Então, santidade é uma busca para todos os cristãos. E é uma busca possível. Essa busca, esse estado de a pessoa dizer assim, eu não sou coisa comum.
Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Foi pago um preço muito alto pela minha vida. Eu não posso descartar, desperdiçar essa vida em coisas tolas. Eu preciso me dedicar a viver plenamente a vida que o Senhor me dá, em tudo aquilo que Ele propõe para mim. Isso é santidade. Isso é para todos os cristãos. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Interessante. Cuidem para que nenhuma pessoa exclua a ela mesma. Veja que aqui não é simplesmente um excluir o outro. Como pedra de tropeço, por exemplo. Ele está falando, cuidem para que ninguém se exclua. Para que ninguém viva a sua vida de um modo que essa pessoa acabe estando fora da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Raiz de amargura. Me parece que o texto está falando de uma pessoa que ela é uma raiz de amargura, porque fala, contamina muitos. Então, uma pessoa com uma vida desregrada, que não busca a santidade, essa pessoa acaba contaminando quem está ao seu redor. Essa pessoa não faz isso sozinha. Vamos falar assim, uma linguagem bem comum a meio de igreja. Crente carnal. O crente carnal ele não é um problema só para ele, não. Ele é um problema para a família, para os amigos, para os irmãos da igreja. Então, cuidem que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Então, a gente deve cuidar como comunidade, para que a gente tenha como comunidade uma vida legal, uma vida íntegra no Senhor. Isso aqui não está dando autorização para patrulhamento da vida alheia. Tá? Viver em comunidade corretamente é, em primeiro lugar, a gente tem uma sã doutrina pregada na igreja, e em segundo lugar, eu olho para a minha vida e eu cuido da minha vida. Com isso, eu estou contribuindo para a vida em comunidade. Não é apontar o dedo para o outro e cobrar do outro uma santidade. Se a igreja tem a sã doutrina sendo pregada e cada um olha para si mesmo e se espelha nessa sã doutrina e busca esse caminho, qual é o resultado? Nós estamos cuidando para que não brote nenhuma raiz de amargura. Agora, que ela não cause perturbação. Nós não podemos permitir que uma pessoa que anda praticando o que não deve cause perturbação na comunidade. Aí nós vamos lá para Mateus 18, como é que o Senhor mandou a gente tratar aquele que está praticando o que não deve. Lá tem todo um processo. É primeiro no 1 a 1, depois a gente leva a testemunha, depois a gente trata o caso com a igreja, e se não der certo, essa pessoa tem que ser tratada como alguém que precisa ser alcançado para o evangelho, não como cristão, mas como alguém que não é cristão e tem que ser alcançado. Tá? Isso aqui é um processo todo um pouquinho mais complexo, que não é o que ele trata aqui. Mas ele está dizendo, ó, não deixa acontecer, tá? Porque vai contaminar muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Então, o imoral é aquele que não segue aqueles bons costumes que a gente recebe. O profano é interessante. A palavra aqui para profano, ela tem origem naquele objeto, naquela parte da casa que é a soleira da porta. É aquela parte onde a gente pisa para entrar e sair da casa. É a coisa mais comum. Então, o profano não é simplesmente quem ataca as coisas da fé, mas é quem trata tudo como comum, tudo como muito corriqueiro. E Esaú foi imoral e foi profano. E ele vendeu, por causa de uma refeição, ele vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. É uma cena infantil. Ele chega do campo com fome e fala, eu vou morrer, me dá essa comida aí. Aí o irmão dele fala, não, me vende teu direito primeiro de filho mais velho, que significava receber herança em dobro, tá? Não era pouca coisa, não. No caso aqui, nessa cultura, naquela cultura de Esaú e Jacó, eram dois irmãos. Então a herança dividia-se em 3 partes, 2 partes para o mais velho e 1 parte para o mais novo, tá? Então não era pouca coisa que ele vendeu por uma refeição. Porque ele era infantil. Ele tratava as coisas assim, imediatistas. Eu quero agora, eu quero agora. É a satisfação do corpo, da necessidade, senão eu vou morrer. Não ia morrer. Uma pessoa não morre por perder uma refeição. Um homem adulto, saudável, um caçador, um guerreiro como ele era, não ia morrer por perder uma refeição. Mas ele fez uma cena, e aí vendeu a sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. Cuidado, hein? Cuidado, meu irmão. Não seja infantilzão. E aí perdeu o seu direito de herança como filho mais velho. Como vocês sabem,
Depois, quando quis herdar a bênção, ele foi rejeitado. Não, aí já era. E não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. O texto não está falando do destino da alma, da existência eterna de Esaú. Não. Ele está falando daquele fato ali. Não teve volta, ele perdeu. Ele perdeu. Na vida tem coisa assim, tá? Na vida tem coisa que a gente consegue reverter o nosso lado espiritual porque o Senhor recebe todo aquele que busca ele em arrependimento. Mas tem coisas dessa vida que as consequências a gente perde. Então eu citei mais cedo, né, anteriormente, o caso do cidadão lá que roubava na empresa. Ele pode até se converter a Cristo, se transformar, mas vai para a cadeia. Ele vai responder, e vai responder com o seu patrimônio, vai perder a sua casa. Então, mesmo que ele queira, estou arrependido, legal, mas cometeu o crime, vai pagar. Então tem coisas que têm consequências. Cuidado com isso aí. Pausa, a gente volta no próximo. Até lá.